Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre sejam multiplicadas sobre todos nós, amém? É com grande alegria, um privilégio de poder estar aqui com os amados irmãos. Tenho estado participando de algumas vezes do culto, mas nesse período, a primeira vez que o pastor Silas me deu essa oportunidade, ele esteve na minha casa na semana, acho que retrasada, foi na semana passada, Nós conversamos bastante e ele me convidou, que tirou esse merecido descanso, E nós, como pastores, nós precisamos mesmo. Eu lembro que, quando estava na ativa, eu tirava férias 15 dias em janeiro, 15 dias em julho, e assim desfrutar do momento de descanso. Isso é importante, Mas eu quero, o grande privilégio, de, em primeiro lugar, estar na presença do Senhor. A oportunidade de pregar a sua palavra, O irmão Carlos estava falando sobre testemunho, e toda vez que ele fala de testemunho, fala de Covid, eu volto ao meu passado recente, que com certeza, e desde já quero agradecer de público, as orações que os irmãos fizeram durante meu período hospitalizado ali na cidade de Campinas, onde eu permaneci durante 60 dias. 50 dias só na UTI, 10 dias no quarto. E os irmãos com certeza receberam informações. E se eu estou aqui, porque Deus tem um propósito, senão o Senhor já teria me levado, porque meus filhos que residiam em Campinas, recebeu do médico nos últimos relatórios, dizendo: vocês creem em Deus, porque nós, como médicos, já fizemos tudo que está ao nosso alcance, agora está na mão de Deus, não nossas mãos. Então, em outras palavras, eu fui desenganado também pelos médicos. Mas os médicos podem desenganar, mas eu quero saber se aquele que está nos guardando, protegendo, se ele não desenganou, eu estou aqui, glória a Deus. E eu agradeço a Deus pelas orações de todos os amados irmãos e que intercederam, nesse momento tão difícil. Para mim, nem tanto, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas quem estava recebendo informação, principalmente os meus filhos e os amigos mais próximos, com certeza deve ter sofrido. Eu também sentiria o mesmo com qualquer amigo, qualquer familiar. Mas eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus para nossa breve meditação nesta oportunidade, no primeiro livro de Samuel. É um texto muito conhecido, A gente vai pregando a vida toda, já não sabe mais onde pregar, mas a palavra de Deus é tão tremenda. Uma vez eu estava com os colegas, eu falei assim: quantas vezes você já pregou João 3,16? Eu acho que já preguei, muitas vezes. Mas a mesma mensagem, não, com certeza não. Isso que Deus é tão maravilhoso, por isso que a palavra de Deus se renova. Você pode falar: mas esse versículo, eu já vi essa mensagem, mas você vai ouvir com outro enfoque, porque depende do momento. O Espírito Santo é que ilumina. O pregador, ele estuda, mas se o Espírito Santo não iluminar, nada acontece. Vai ser o quê? Mais uma pregação, mais um estudo. Então não vai ter poder na mensagem. Eu creio que uma das coisas que nós batistas, ficamos a desejar muitas vezes, a gente encontra amigos pentecostais, eu falo assim: eu queria ter essa unção que vocês têm, E eles falam: nós queríamos ter o conhecimento que vocês têm. Então vamos tentar fazer uma sociedade, Mas Deus opera na vida de tantos quantos se colocam, em suas mãos. Eu quero convidá-lo para abrir lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vocês vão lembrar da história desse personagem aqui, a partir do versículo 31. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir, porque para pelejar com ele
pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, o surrão, e o lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse-lhe ao filisteu: tu vens contra mim com a espada, eu com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E o versículo 54, para encerrar: tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai querido, amado, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo e precioso nome, e mais uma vez nos colocamos como instrumento em tuas mãos, para que o Senhor faça, realize tudo o que lhe apraz do teu coração. Me coloco humildemente em tuas mãos, realize, Senhor, o teu querer. Fala, que a tua palavra mais uma vez parta do teu coração para os nossos corações. Eu oro humildemente e pedindo a tua direção, em o nome e por amor de Jesus. Amém. A história é conhecida dos amados irmãos, mas eu gostaria de aproveitar essa história para trazer a realidade, né? Eu coloquei o que é um tema dessa mensagem: vencendo os gigantes da vida. Porque aqui não fala de um gigante. Davi perante o filisteu era um gigante. E agora nós vencendo os gigantes. Será que nós no dia a dia não temos gigantes para vencer? Na nossa realidade, enquanto nós como cristãos, né? Quantas vezes nós recuamos diante de situações difíceis? Quantas vezes nós olhamos para o problema e achando, esse problema é muito grande, não consigo vencer, não consigo resolvê-lo. Quantas vezes nós temos medo quando diante de nós apresenta esse gigante? Porque gigante aqui não é só na forma de um homem grande, né? Com certeza, segundo os comentaristas, dizem que Golias deveria ter quase 3 metros de altura. Isso ainda é por aí, mas se seja 2,80, mas passou de 2 metros já é grande. Imagina, 2 metros já dá medo, né?
Imagine 2 metros. A gente vê pelos jogadores de basquete, é o tamanho da mão dos homens, né? Eles pegam quase a bola só com uma mão, né? Pá, no garrafão. Sabe o que acontece, amados? Muitas vezes nós nos achamos tão pequenos. Nós achamos tão diminuto, tão reduzido. Sabe por que nós sentimos dessa forma? Porque muitas vezes nós esquecemos que temos um Deus que é maior do que todo e qualquer problema. E quantas vezes eu e você, né, ficamos sem saber o que fazer diante da situação. E quantas vezes eu e você, com certeza você já deve ter passado por isso, você foi buscar a ajuda de Deus quando já esgotou os recursos que você achava que estava diante de ti e não foram suficientes. E Deus quer que eu e você possamos, toda vez que chegarmos diante de um gigante, de uma dificuldade, possamos ir diretamente a Ele em primeiro lugar. Mas nós nem sempre assim o fazemos. E muitas vezes sentimos derrotado, fracassado. Quantas vezes eu falo assim, mas eu não consigo, tenho lutado, a minha luta tem sido tão difícil, esse problema tem sido tão grande, eu tenho lutado já por anos e não consigo, sempre me sinto um fracasso. E muitos até desistem da fé cristã, porque não alcançaram a resposta. Mas por quê? Aonde foram buscar a resposta? Nas suas limitações? Nas suas ferramentas? Aonde? Agora vamos olhar para o texto. Toda essa introdução eu fiz para chegarmos aqui e ver que a realidade aqui também não é muito diferente. Só que o problema era um gigante mesmo, era uma pessoa, literalmente, era um homem poderoso, maioral dos guerreiros. Desde a sua tenra idade, preparado para o exército. Israel estava cercado pelos filisteus. E não eram poucos dias, alguns dias, o desafio que tinha sido lançado diante de Saul, que era o rei no momento. E o que foi lançado diz, eu apresento o meu guerreiro e vocês de Israel escolham um homem. Escolham o maioral de vocês. E quem vencer, venceu a guerra. Simples assim, né? Imagine se fosse assim as guerras, né? Manda só um, quer dizer, a morte vai ser só de um. E o resto vai embora. Então nós podemos observar, amados, que os israelitas estavam com muito medo. Por que está? E não podia ser diferente. Eles não tinham homem à altura para pelejar contra Golias, o gigante. Eu creio que nem o próprio Saul, que era experiente também, e com certeza não era de baixa estatura, Saul também não era um gigante, mas não era de baixa estatura, porque ele se destacava quando Samuel ungiu ele como rei. A estatura dele não era. Davi, sim, é de baixa estatura, mas Saul não era. Então, Saul, enfrenta lá o gigante, você não é o rei, você não é um guerreiro experimentado. Até ele, com certeza, estava com medo. Porque ele sabia que qualquer um que fosse, iria perder humanamente falando. O gigante é grande. Quem teria coragem de lutar? Aí lançado o desafio, quem? Aí chega aquele, de baixa estatura, um tal chamado Davi, que era o oitavo filho de Jessé, o filho caçula, o filho não muito, quase depreciado pelo pai, porque quem cuidava de ovelhas, né, os outros irmãos de Davi ficava lá, a ponto que vocês estão lembrados que quando Samuel foi ungir Davi, que Deus mandou, vai lá ungir Davi como rei. Aí Jessé apresentou todos os filhos, os 7 filhos dele.
Aí Samuel falou assim, não é nenhum deles. Tem mais algum filho? Ah, tem um lá, você vai estar pastoreando. Tipo assim, olha só o desprezo. Tem um lá que está pastoreando umas poucas ovelhas, quase tipo assim, ele não tem nem capacidade de comandar muitas ovelhas, então ele comanda lá uma meia dúzia de ovelhas, manda chamar. A gente percebe que tudo na esfera divina, tudo na linha do pensamento de Deus, nos propósitos, ele surpreende. Mas Davi, será que não tinha irmãos já habilitados que poderiam ser rei? E com certeza alguns deles já eram soldados de Saul. E por que eles não se colocaram? E quantas vezes nós nos deparamos com os nossos Golias? Não temos coragem. Aí bate o medo. Aí muitas vezes nós queremos dar meia volta e não encarar. Aí muitas vezes nós passamos dias, meses, até anos. E Deus quer que eu e você possamos ter uma vida vitoriosa, sem medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Porque quem tem Jesus Cristo não tem medo. Isso não quer dizer que você vai abusar, se você vai passar os limites, né? Você não vai desafiar. Mas se você chegar diante da situação, você tem que ir no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi, apesar de eu fico imaginando, né, não está descrito e narrado na Bíblia, eu fico imaginando que Davi, como era um músico, ele ficava lá dedilhando sua harpa, lá cantava louvores a Deus, acho que ele tinha uma conversa, oração com Deus, era um bom menino, podia dizer, era um bom menino que já tinha uma experiência com Deus, sem ter tido o conhecimento mais profundo desse Deus, que ele veio a ter mais à frente. E aí Davi, que foi lá, como diz na linguagem de hoje, como caiu, foi de gaiato, né, como diz a expressão, levar, porque o seu pai falou, vai lá ver seus irmãos que estão na guerra, leva lá alguma coisa, alimentação para ele. Até os irmãos chiaram, mas Davi, o que você está fazendo aqui? Você quer espionar a guerra? Não, vim trazer, o pai mandou, né, trazer alimentação para os irmãos que eram soldados de Saul. Uma coisa que nós precisamos entender, amados, que aquela pessoa que nós menos achamos que pode ser usada, ela é usada. Sabe por quê? Nós temos os nossos preconceitos. Quantas vezes já aconteceu na minha vida, já deve ter acontecido na vida dos amados, que ninguém gosta, alguma pessoa diz, não gosto de você, mas por que você não gosta? Simplesmente não gosto. Mas isso é um preconceito, mas por quê? Eu fiz o quê por você? Contra você, né? E aí quando você passa a conhecer a pessoa, até, eu já fiz isso também. Eu não estou fora disso, não. Aí eu passo a conhecer o cidadão. Nossa, esse irmão aqui é uma bênção, né? E eu fazendo uma menção dele que se tornou até meu braço direito. Aí Davi, então nessa noite, amados, Deus usa Davi. Dentre todos os irmãos, que já tinham irmãos de Davi, que eram soldados, poderiam ser usados, mas Deus usou Davi. Deus sempre surpreende, Deus pega aquilo que o homem jamais espera e mostra, esse que eu vou contar, porque, como diz a palavra de Deus, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aquele que ele escolhe. Esse é o nosso Deus. Quer dizer que eu não tenho força, eu não tenho nada se não for pelo nome do Senhor. Eu não posso fazer nada se não for pelo Senhor. Por isso que diz, Paulo escrevendo aos Romanos, nós somos mais do que vencedores, por causa de Jesus.
Porque se não for por Jesus, somos os mais derrotados. Em primeiro lugar, meus queridos, como você deve vencer os gigantes na sua vida? Como? Porque uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida ministerial, e até antes de ser seminarista, eu sempre questionava os meus pastores, né? Por isso que depois, quando me tornei pastor, eu senti na pele o que ia ser questionado. Mas não questionar no sentido de falha, no sentido de querer conhecer mais. Que diga, né, meu tio, pastor Werner, saudoso pastor Werner Krieger, esse eu sinto uma falta, se eu tivesse até hoje, eu seria o pastor mais feliz. Depois da partida dele, eu nunca encontrei um pastor para ter na cobertura como aquele homem. Irmão Elias, por irmão Elias, estou falando irmão Elias porque ele me conhece desde lá da Memorial, né? Sou cria lá da Memorial. Conhece, né? Exatamente. Então, tá vendo? E para você ter uma ideia, que eu nem imaginava que ia ser pastor na vida, pastor Werner pregando, eu anotava os esboços do sermão dele. Eu tenho. Eu até mostro para meus filhos, mostro para as pessoas. Alguns eu até contextualizei, falei assim, Mestre, então vou contextualizar e vou pregar, porque coisa boa tem que ser repregada. Isso não é plágio. E o dele eu já preguei algumas, né? Não todas, né? Algumas. Mas você nunca, em primeiro lugar, meus amados, você nunca deve fugir da luta em primeiro lugar. Versículo 32 do nosso texto, né? Gosto de um sermão mais expositivo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, pelejará contra o filisteu. Mesmo ameaçado pela iminente derrota, Davi não tomou conhecimento pelas circunstâncias que estava vivendo naquele momento, o exército do povo de Israel, Saul e todos os seus soldados. Sabe por quê? Davi, como servo de Deus, confiou não na sua capacidade, porque ele não era soldado, mas ele confiou no Deus poderoso, no grande El Shaddai. O Deus que tinha dado vitória a ele como pastor de ovelha, falou: se Deus deu-me vitória, matar urso, matar leão, esse gigante para mim não vai ser nada. Não que ele estava sendo orgulhoso, soberbo, mas ele estava na confiança no Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, meu amado, por mais que sejam diversas as circunstâncias difíceis que você está atravessando, não podemos amedrontar, não podemos recuar, porque quem é filho de Deus avança sempre, mas avança sempre em nome de Jesus, em nome do Deus vitorioso. Deus, como já diz um cântico aí, é o vencedor invicto. Vencedor já é bom, agora ser vencedor sem perder um jogo, um time, esse é o melhor ainda do que o outro que venceu, mas perdeu alguns. Eu pergunto, qual é o seu time? Meu time é de Jesus, é o time que nunca perde jogo. Aí Davi diz: Deus pelejará por nós. O mesmo Davi que crê em Deus é o mesmo Deus que nós cremos. Deus pelejará por você. Não tema diante do gigante. Não importa o tamanho do problema que você está vivendo, ou já viveu ou venha viver, porque sempre nós vamos ter problemas nesse mundo. Deus não prometeu que a partir do momento que eu e você tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida seria um mar de rosas. E eu confesso para os irmãos, nesses últimos 3 anos da minha vida, são os piores 3 anos que eu já vivi na minha vida. Nos últimos 3 anos. Nunca imaginei. Nunca tinha se internado em um hospital, nem um dia. A única 2 cirurgias que eu fiz na vida foi de catarata, que é simples, e de desvio de um septo, né, no nariz. Coisa de
Você internava de manhã, à tardezinha já estava liberado pelo médico. E a catarata mais rápido ainda, né? 15 minutos o médico faz a cirurgia, depois de 1 hora e pouco você já está liberado. Para encontrar 50 dias na UTI e 10 no quarto, é coisa nada fácil, né, amados? O nosso Deus é que peleja. Como já dizia um cântico, né, Morir, lá do tempo antigo, vencedores por Cristo. O meu trabalho é descansar no Senhor. Está lembrado, irmã Elias? É meu, somente meu, todo o trabalho. O meu trabalho é descansar em Ti. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Então nós não temos trabalho. Se o meu trabalho é descansar no Senhor, qual o trabalho que eu tenho, você tem? Qual o trabalho que Davi ia ter? O trabalho que ele teve é apenas de escolher umas pedras, pegar a sua força. Esse foi o trabalho e atirou. E foi certeiro, deu na testa. Mas porque Davi era expert? Também. Mas, se o Senhor não estivesse com ele, com certeza não ia acertar na primeira. Quando nós pelejamos, precisamos lembrar que o Senhor peleja por nós. Lógico que Deus quer a sua participação no negócio. Tem a parte que só cabe a Deus, tem a parte que cabe só a mim. Olha o verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e a das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Eu creio que naquele momento Saul estava tirando um peso sobre ele. Puxa, ainda bem me livrei. Esse garoto aqui vai resolver. Quer dizer, nem imaginava que ele ia resolver. Ele vai entrar numa fria. Mas ele quer ir, eu não vou impedir. Deixa. Assim que nós devemos agir também diante das lutas que são colocadas, que nós travamos na nossa vida cristã. São lutas. Aí lembramos do hino cantor cristão 254. Os mais antigos sempre lembram, né? Do nosso famoso cantor cristão. Temos por lutas passados, umas temíveis cruéis. Desculpe, irmãos, eu gosto de pregar e citar e dar uma palhinha também, viu? Os saudosos vão gostar, né? Os jovens, esse pastor aí é da... Sim, eu sou pastor lá da Jovem Guarda. Da Jovem Guarda. Não sou da Nova Guarda, da Jovem Guarda. Isso. Tem livrar. Então, se você é um servo fiel, Deus peleja, o Senhor vai te livrar. Segundo lugar, senão aqui eu vou delongar muito, né? Você nunca deve aceitar a derrota e o desprezo. Ah, pastor, mas isso é coisa de pentecostal, eu não aceito a derrota, eu determino a vitória. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você não deve aceitar a derrota e o desprezo. Olha só, versículo 42 em diante. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. O gigante acho que olhou, esse nanico aqui quer me encarar a mim? Olha o tamanho, o meu tamanho perto dele. Eu pego ele aqui só com a mão, pego a cabeça dele e jogo longe. Não preciso nem usar arma para matar esse pequenininho aí, né? Porquanto era moço e ruivo de boa aparência. Então, Davi não era feio, era ruivo de boa aparência, era bonitão, né? Mas bonitão não ganha guerra, né? Eu estava até falando com meu irmão hoje, eu falei assim, desculpe aí a minha digressão, mas ele falou assim, é a mesma coisa, olhos azuis e verdes em pessoa feia, não destaca nada, né? Me perdoe. Sem preconceito, mas é uma realidade, né? Quando a pessoa é feia, lógico que diante de Deus não existe feio, mas diante da sociedade é assim, né? Mas Davi, como diz a palavra de Deus, era ruivo e de boa aparência. Não era alto, mas a aparência dele ia ser
Tipo assim, né? Quase um galã de novela, né? Alguma coisa parecida, mesmo sendo de baixa estatura. Né? E continuando aqui. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha só, meus queridos. O filisteu desprezou quem? O servo de Deus. Ai daqueles que desprezam o servo de Deus. Como Deus diz, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29, a mim pertence a vingança. E Deus vinga. Você sabia que Deus é vingador? Por isso que eu e você não podemos, não compete a nós vingar ninguém. Mas pode ter certeza que o nosso Deus é vingador. E olha só, desdenhou, na nossa linguagem, caçoou dele, né? Se fosse lá na Bahia, no Ceará, que eu fiquei muitos anos, mangou, né, irmã Liz? Mangou dele. Não, mangou não é comer manga, não, viu? Amados, mesmo que tudo seja desfavorável a você, onde tudo aponte que você não vai ser vencedor, porque acontece na vida. Tudo, você olha, você só vê, não vai dar certo, não, aqui também não vai. Você vê só porta se fechando, nenhuma aberta, não vai dar certo, e agora você fica perdido, muitas vezes, porque o inimigo quer que isso aconteça comigo e com você, porque quando eu ficar desesperado, com medo, eu não vou buscar a Deus. Eu não vou buscar a Deus. Porque eu fico desesperado. O desespero, o medo me afastam de Deus. Porque você fica focado no problema. Eu tenho pregado, eu sempre tenho dito na minha vida ministerial, que como você descobre que você cai em pecado? É fácil. É fácil cair em pecado. Aquilo que ganha sua atenção, ganha você. Então veja só o que está ganhando a sua atenção. São coisas do reino, ou são coisas materiais, são coisas desse mundo. Porque se você está ganhando atenção coisas que desviam de Deus, você vai pecar. Quem ganha sua atenção, ganha você e você cai em pecado. Por isso que nós temos que pedir, Senhor, nos livra-nos de toda tentação, de todo mal. Onde você está olhando? Seus olhos estão olhando para onde? Ou para quem? Ou para quê? O nosso Deus nos surpreende pelas aparências. Quem era Davi para enfrentar Golias? Quem era? Quem era? Quem era Davi? O filho caçula de Jessé? Pastorzinho de ovelhas? Quem era ele? Por que Davi foi aceito? Quem sabe? Por que ele foi aceito? Porque ninguém queria. É simples. Quando ninguém quer, quando aparece, não, então vai logo, vai. Tipo assim, vai logo. Na terra de cego, quem tem o olho é rei, não? Quem era Davi? Só foi aceito porque ninguém queria, amados. Todo o povo de Israel já estava com o semblante abatido, triste. Acho que estavam ali tremendo como uma vara verde. E o que vai ser de nós? Esses filisteus vão acabar com a gente. Esse gigante não tem quem consiga derrotá-lo. A fama dele é muito grande. Eu fico imaginar que nesse momento eles já estavam aceitando a derrota. Já estava aceitando a derrota. Porque por mais que Davi se produziu, Davi vai fazer o quê? Se temos soldados mais bem preparados e não aceitou o desafio. Agora vem esse baixola aí.
Não sabe nem que usar as armas, só sabe tocar harpa. Quer dizer, eles imaginavam isso. Não sabia das experiências que Davi tinha, quando ele disse que matou urso e leão. Então quem mata urso e leão não é qualquer coisa. Mas também não foi porque, pela habilidade e capacidade de Davi, que ele o fez. Ele fez porque Deus estava com ele. E quando Deus tem um propósito, um plano para mim e para a sua vida, porque Deus não escolheu a mim e a você sem propósito. E muitas vezes nós não estamos cumprindo o propósito que Deus escolheu. E as coisas começam a dar errado. Uma das coisas que marcam o meu ministério, Senhor, me perdoe, não permite que eu tome decisão que tenha a tua reprovação. Não deixe que nada aconteça que não seja a tua vontade. É difícil falar isso diante de Deus. Mas é isso que nós precisamos fazer. Senhor, me impeça de enveredar por caminhos que não agrade o teu coração. Terceiro lugar, você nunca deve tentar vencê-los com a sua própria força. Olha só o versículo 45 do nosso texto. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com a lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, meus queridos, mais uma vez Davi destaca que não é ele não é o herói, apesar de que depois ele se tornou herói. O herói é Deus. Deus sempre é o herói em nossas vitórias. Não foi você que é vitorioso, é Deus que foi vitorioso e deu a vitória a você. E assim aconteceu, amados. Tu vens a mim com espada, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tem afrontado. Davi estava dizendo para Golias: você não está me desprezando, me afrontando. Você está afrontando ao Deus Todo-Poderoso. Cuidado, amados. Cuidado, muitas vezes nós, sem percebermos, afrontamos o nosso Deus. Sem querer, eu creio. Todas as vezes que eu não busco a presença de Deus para ajudar-me à solução de problemas, eu estou confiando em mim ou em outras pessoas. Eu tenho que confiar plenamente em Deus. Ele tem um controle da minha vida. Deus sabe o que é melhor para mim mais do que eu mesmo. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. E se Deus sabe, eu tenho que confiar. O que Deus tem reservado para mim, para a sua vida, é o melhor. Mesmo que aparentemente aquele melhor de Deus, você não aceite no primeiro momento. Mas Senhor, mas esse melhor não é o que eu estava esperando. Mas você não quer o melhor de Deus ou você quer o seu melhor? E tem uma frase que é muito... é difícil de engolir, né, nos nossos dias, né, onde que fala: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir? Eu não concordo com isso. O melhor de Deus já veio. Quem que é o melhor de Deus? Então, por que muitas pessoas falam que o melhor está por vir? Davi não confiava em suas habilidades, nem nas suas forças, mas ele confiava naquele que é o vencedor invicto. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Será que a força de Davi seria suficiente para derrubar o gigante? Será? A força dele? De Davi? Nós precisamos crer, amados, e deixar aquele que tem o poder de dar vitórias, nosso Deus.
E o nosso Deus é aquele que nunca nos deixa sem resposta. Você pode falar assim, mas pastor, eu estou orando há tanto tempo. Continua orando. Deus falou não para você? Não. Ah, não, pastor, então ele não deu resposta. Se ele deu sim, então já respondeu. Então, se ele não disse não nem sim, é que eu e você precisamos continuar esperando. E o tempo de Deus, meus amados, não é o nosso tempo. Porque o nosso tempo, né, é o relógio, que vem do grego, né, cronos. Cronos, então, são as horas, os minutos, por isso é cronógrafo. Mas é kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso. 1000 anos para Deus é um dia é 1000 anos para Deus. Para Deus não existe passado nem futuro, só existe presente. Seria mais fácil a gramática de Deus, né, nossos dias, né? A gente fugiria tudo aqueles verbos, né, na escola. Só ia conjugar só o presente, só que molezinha, presente indicativo, olha que coisa moleza, né? Passava facilzinho, né? Nada pode resistir você, meu amado, se você tem um Deus poderoso. Já dizia certo autor, né? Diga, né, quando você tiver um grande problema, o problema te apresenta como um grande problema, aí você diz para o problema, você diz para ele, diga para ele, que o meu Deus é maior que você. Meu Deus é maior do que qualquer e todo problema que vai existir na minha vida. Então, se Deus é maior, Deus tem solução, Deus tem resposta e você vencerá. Então, não existe gigante na sua vida que você não vai derrubar em o nome de Jesus. E eu quero terminar, não quero alongar muito, amados. Quarto e último lugar, destacando agora a reta final. Você deve enfrentar na dependência do Senhor. Dependência. Davi tinha o quê? A funda, né? Como fosse um estilingue, né? Como fosse lá no Nordeste, a tiradeira, né, irmão? A tiradeira lá na Bahia. Então, você vê que o Nordeste é tão repleto. Vai na Bahia uma coisa, no Ceará é outra, na Paraíba é outra, né? Mas Davi o quê? Foi com estilingue. Aqui em São Paulo, mais estilingue. Com algumas pedras, né? Como diz lá, pegou 5 pedrinhas, com certeza não foi qualquer, escolheu, selecionou, pedras bem roliças, né? Esféricas, né? Para botar na funda dele, né? E atirar. Mas antes, porém, queriam colocar a armadura de um soldado, coitado de um baixinho botar, ele não ia conseguir, imagina ele ia andar assim, né? Não ia conseguir nem levantar a espada, né? Tão pesado. Amados, você vê que eles estavam tentando facilitar. Saul queria facilitar a Davi. Vou preparar ele já. Mas como é preparar? Um soldado não se prepara em poucos minutos, se prepara em anos de trabalho, de treinamento. Eles estavam dificultando a situação de Davi. Ele falou assim, eu não preciso nada disso. Eu tenho os meus meios e eu confio no Senhor dos Exércitos. Abram lá para mim, só para a gente já terminar. Eu quero só encerrar com esse salmo. O salmo para mim encaixa bem nessa mensagem. Salmo de número 20, versículos 7 e 8. Estou encerrando já. 7 e 8, Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Essa é uma palavra para mim e para você.
Uns confiam em carro, outros em cavalos. Porém, nós gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. É isso que nós precisamos fazer, amados. Quer derrubar o gigante da sua vida? Não sei qual o tamanho do seu gigante, cada um. Um tem um gigante menor, outro maior. Todos nós temos, enfrentamos. Mas que nós possamos ir sempre em nome do Senhor dos Exércitos. Então, amados, quero terminar. Se hoje, ou nos últimos tempos, passou na sua mente o desejo de recuar diante de algum problema, eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Não desista. Que Deus diz, você não deve recuar, repetindo, você não deve aceitar a derrota ou o desprezo, você não deve levantar e vencer na própria força, mas você precisa enfrentar na total dependência do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em cada coração, nos dando, uma semana ricamente abençoada. E lembrando que os gigantes sempre vão existir, mas Deus será sempre maior do que todos eles juntos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.